E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Augusto aqui e vamos para mais um momento aqui de operações. Eu vou começar com o Euro JPY. Né? Estamos percebendo aqui o gráfico começando a encerrar um canal de alta e pelo indício aqui ele vai fazer uma lateralização a partir daqui, tá? Então vamos acompanhar, né, para ver como que será o desfecho. Bom, por enquanto aqui, né, nós não temos nada assim palpável para a gente poder estar fazendo, a não ser esperar, né, o gráfico chegar do outro lado, né, a outra extremidade, né. No caso aqui, ele tem que descer para a gente pegar pelo menos uma entrada aqui, mais ou menos esse ponto máximo, né. Então, vamos abrindo outro par de moedas aqui. Aqui o gráfico já está mostrando, né, o interesse em alcançar a região de bipolaridade. E ele está fazendo aqui, a princípio, um candle de lateralização, certo? Ó, ele fez uma correção. Eu esperava que ele fechasse ainda no candle vermelho. Vamos analisar um pouco mais aqui, né? O gráfico aqui, pessoal, ele estava em tendência de alta, mas agora ele começou a fazer aqui, não, continua em alta, tá? Ele continua em alta. Então ele já fez a correção dos 50% dele, né? Que tinha que fazer. E agora ele está buscando a região de bipolaridade. Ó, alcançou a região de bipolaridade. Nós vamos aguardar, tá? Para ver, né? Talvez, apesar de ele estar em um movimento de alta aqui, né? A gente observa que ele está rompendo o candle anterior, né? E ainda tem espaço para preencher nessa região aqui. Ó, reverteu, né? Reverteu aqui. A gente não fez nada porque achando que ele poderia romper para baixo, né? Enfim, então é melhor, né, ficar de fora nessas situações, né? Ó, aqui já está mostrando um contexto gráfico para a gente, tá? Estamos percebendo que o gráfico está iniciando uma nova figura gráfica a partir daqui. E agora a gente vai fazer uma venda aqui, porque já identificamos aqui um padrão, né, de candle de lateralização e também final de movimento, uma desistência dos compradores de estar prosseguindo com essa tendência aqui. E lembrando, tá, pessoal, o gráfico está de alta aqui, tá?
Vou abrir de novo o EURUSD. Então o gráfico conversa com a gente e nós escutamos. E olha só que interessante, né? Tivemos aqui a vitória, uma correção. Então, perfeito. Ó. Então, primeira vitória aqui. Ó, então, o que nós identificamos aqui, né? Possibilidade de lateralização. Aqui. Porém, né, o gráfico, ele não voltou e não foi buscar ponto C, certo? Ponto A, ponto B, não, na verdade, ponto A, ponto B e ponto C. Ponto C seria aqui. Ele está realmente buscando, né, a extremidade, como a gente mostrou para vocês aí, né, bem no início. Então, beleza, ó, com toda a calma, a gente vai continuar analisando, né? Ó, e o gráfico agora, né, ele está vindo para essa região aqui, né? É uma região que está segurando ele. Ó, continua segurando e a gente vai entrar vendido, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, o gráfico fala para a gente e nós escutamos. Mais 23 segundos. Perfeito, perfeito. Então, batemos a meta, tá? Nesse momento aqui de operação, eu vou fechar esse par de moedas aqui e nós vamos para as explicações, tá bom? As nossas entradas foram entradas bem técnicas, né? Entradas baseadas, né, em um contexto que nem estava muito bem formado aqui, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Momento gráfico de alta acontecendo aqui, tá? Repare que os compradores, né, eles estão tentando jogar o gráfico para cima, ó. Tá vendo? Eles conseguiram fazer o gráfico chegar até esse ponto máximo de preço aqui, rompendo essa região do passado. Ó, ele rompeu essa resistência do passado. Ok? Porém, quando ele retorna para essa extremidade aqui, tá? A gente percebe um conflito, tá bom? Ó, toda essa região aqui, ó, ela estava em conflito, ok?
Ou seja, compradores tentando jogar o gráfico para cima, vendedores tentando jogar o gráfico para baixo. Né? Você viu uma briga, né? E o gráfico ficou preso nessa região. Tá? E ficando preso na região, vou aproximar um pouco aqui para vocês verem, a mão era de compra, tá, pessoal? Porque os compradores estavam predominando aqui, né? Você pode ver que vendedor é da minoria. Porém, apareceu um candle aqui, tá? Que vocês conhecem muito bem nas nossas operações, que é o candle final de movimento. Quando ele termina da mesma cor da tendência, ele é um final de movimento. Quando ele termina da cor oposta, ele é um candle de descanso, tá? Mas esse caso é final de movimento. Então, logo que percebemos, nós entramos vendido, tá? Sabendo que o gráfico estava de alta, tá? Então, a mão seria de compra, mas detectei esse final de movimento, né? Falta de interesse de comprador de prosseguir e fiz a venda, tá? Foi uma análise bem técnica, baseada em volume, né? E interesse de continuar a tendência, tá? Agora, aqui, certo? Também foi de venda. Por quê? Depois que a gente observa essa região aqui, ó, a gente começa a entender que está sendo criado um contexto gráfico nessa área, tá? Um contexto gráfico onde tem 50% de movimentação, tá? Ficou mais claro agora, né? Ó, suporte, resistência. E aqui é a região de equilíbrio, né? RE. Região de equilíbrio. Ao perceber que o candle ele chega na extremidade, logo a gente faz a venda, tá? Sabendo que, né, não tinha tinha conflito aqui. Tá vendo? Ó, conflito aqui, ó. Conflito, certo? E ainda continuava conflitando com o final de movimento e tentativa de prosseguir sem sucesso também, né? Então a gente viu que não tinha tanta força compradora e nem tanta força vendedora nessa área e aproveitamos o momento para poder trabalhar suportes e resistência, tá? No micro movimento. Tá bom? Então é isso, tá? Vamos analisar o depois? Olha aqui o depois. Ele rompe. Ó, ele respeita, tenta subir de novo. O vendedor não deixa, acaba com a característica do candle. O vendedor tenta descer daqui de novo. E não consegue, tá? E aí o comprador entra com tudo aqui, já para decidir, né? E faz um rompimento, tá? Então aqui, ó, após essa falha do candle vendedor de jogar para essa extremidade, aqui embaixo, tá? Após a falha do candle vendedor de jogar para a extremidade esse movimento, aparece aqui, né, uma grande força compradora, não só apenas, né, revivendo a força compradora, né, mostrando que realmente desculpa, eu inverti, tá? Após os vendedores falharem ao chegar na região de suporte, entra uma grande força compradora, né, e com o candle mostrando que os compradores estão vivos, né, e os compradores estão decididos a
sair dessa área, né? No qual foi muito complicado, né? Eles fazerem movimentação aqui dentro, né? Então aqui, ó, já seria já uma entrada já, tá? Você poderia fazer uma entrada continuando, sabendo que tá saindo uma participação pública daqui, tá bom? Agora aqui ele começa a conflitar de novo, né? Tá vendo? Então a gente percebe que está faltando liquidez, tá? Tá faltando liquidez nesse momento do gráfico aqui, tá? Por isso que ele está meio perdido, né? Ele está fazendo assim, por exemplo, ó. Participação, participação, acumulação. Uma acumulação pela metade do caminho, né? Aqui, ó, a tendência é que ele também acumule, tá? Participação, acumulação, participação, acumulação. Tá vendo? Talvez saia outra participação daqui. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Você viu que mesmo quando o gráfico ele não tem muita força para movimentar, se você estudar bastante, você acaba fazendo as operações mais assertivas possíveis, né? Então, deu aqui a prova, né, que nós, mesmo que o gráfico sem movimento, a gente sabe onde vai fazer a operação, né? Quando comprar e quando vender. Então, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.